Eu estava assistindo Attack on Titan até eu me lembrar que nunca tinha assistido os OVAs de Attack on Titan. E na realidade tem muita gente que assistiu Attack on Titan inteiro e nunca viu os OVAs. Então eu decidi assistir tudo e trazer aqui pra você. E olha, tem coisas que se você não assistiu o OVA, você pode não pegar quando terminar um anime. Terá spoiler da primeira e segunda temporada. Se você não tiver assistido, salva esse vídeo e assiste depois. Já se você é um dos que assistiu o anime inteiro e nunca assistiu os OVAs, pega uma comidinha e uma água. Opa, bom? Eu sou o Darkzinho e bom, pra quem não sabe, OVAs são episódios que são lançados em DVD, Blu-ray, sem passar na TV. Ou seja, os animadores têm mais liberdade, já que não passa pela censura da TV. É como um conteúdo adicional que pode ser ou não canônico. Esse termo também pode ser usado pra... Mas esse não é o caso, ok? Attack on Titan tem 8 OVAs. Bom, vamos lá. O primeiro OVA é o Else Note, que adapta um capítulo especial do mangá, que se passa durante o treino pra soldado do Eren, durante aqueles 3 anos antes dele entrar no reconhecimento. E nós nesse episódio acompanhamos a Hanji. Sim, um episódio da Hanji, o que é muito legal. O reconhecimento vai ter uma expedição normal. Só que a Hanji tá maluca, ela fica correndo na frente de todo mundo, e o motivo é que ela quer sequestrar um titã pra fazer experimento. Só que o Eren nega ajudar ela com o esquadrão do Levi, já que gastaria muitos soldados e por aí vai. Inclusive o Oruan dá uma zoada nela, e ela quase mata ele. があんたを殺そうとしてる本気でださあどうする戦って勝てるかEntão, do nada, um titã aparece e a Hanji vai correndo atrás dele. Inclusive, esse titã parece aqueles bonequinhos de jogador de futebol. Em um certo momento, o titã simplesmente começa a agir de uma forma estranha. Em vez de correr na direção dela, corre pra um outro lugar. E ela segue ele até esse lugar. E do nada, o titã começa a dar cabeçada em uma árvore. Nisso, o Oruan tenta matar o titã, a Hanji impede e ele quase vai de saco preto. E o Levi salva o Oruan matando o titã. Mas eles descobrem algo, um corpo dentro da árvore e um caderno. E aqui é apresentado a história da Else, que há 1 ano atrás, nessa época, era um soldado do reconhecimento. E um dia a ala dela acabou encontrando com os titãs, ficando sem cavalo em um território titã. E ela ficava tentando voltar para as muralhas, sem o cavalo, enquanto documentava tudo em um caderno. Mas um dia ela encontrou um titã, mas ele não comeu ela de imediato. E ela começou a se despedir no caderno. Mas o titã falou: Ela anota isso no caderno e o titã até se curva pra ela. Então, ela tenta falar com ele, perguntando o que eles são, mas ele não responde. Então, ela começa a ficar brava e grita com o titã. Eu prefiro não mostrar a cena. Você lembra que eu disse que não tem censura? Então, ele começa a fazer que nem faz com um pacote de salgadinho, só que com o rosto. Então, ele devora só a cabeça dela e esconde o corpo na árvore. A Hanji, depois de ler isso, manda uma carta pro Eren pedindo de novo pra capturar um titã. Só que dessa vez, ele aceita. E ela se desculpa com o Oruan por ele ter quase morrido por culpa dela. Esse OVA é meio bizarro, e ele usa coisas de terror comportamental, que é bem comum lá no Japão, quando algo age de uma forma estranha e anormal. E esse OVA é muito bom. Em seguida temos o próximo OVA. Se o primeiro foi de terror, esse aqui é o puro humor. Nesse OVA acompanhamos o Jean, e o episódio já começa com ele desenhando a Mikasa em um papel. E a mãe dele entrando no quarto e ele gritando muito. Algo engraçado nesse episódio é que o Jean grita mais que o Eren na dublagem em português. Meu Deus. Esse episódio se passa no tempo que eles estão treinando, durante os 3 anos. E nesse treinamento específico, eles foram pra cidade natal do Jean. E todo mundo fica falando pro Jean ir visitar a mãe dele, mas ele tem vergonha, aparentemente. Enquanto eles treinam, o Pixis, ou como eu gosto de chamar, o Pix, tá bêbado enquanto olha eles treinando. E durante o treinamento, a Sasha e o Konen ficam na frente do Jean, roubando os titãs falsos dele. Então o Jean briga com a Sasha, chamando ela de garota batata. Ela não gosta, e eles decidem competir. E do nada o Pix chega e fala que vai ser o juiz, e que eles vão lutar na cozinha. Sim, na cozinha. A Sasha fica feliz e o Jean fica meio desesperado, já que ele não sabe cozinhar. Na cidade do Jean existe um javali gigante, e como ele não sabe cozinhar, ele decide procurar esse javali, assim ele poderia ganhar da Sasha. Mas a Sasha é muito sortuda e acha antes dele, e leva o javali gigante pra cidade. Então um tempo depois, a mãe do Jean aparece e começa a chamar ele de Jeanzinho. E ele grita com ela, com vergonha, e expulsa ela dali. Então o Jeanzinho decide tentar roubar a carne dos superiores e fala pro Armin ajudar ele. E o Armin começa a entrar em parafuso, e ele sai correndo e bate a perna na escada. Cara, ele enfaixa as pernas, sendo que ele só bateu uma. O Jean fica sozinho nessa de roubar e tenta ir. E o engraçado desse episódio é que ele se leva muito a sério, situações ridículas. O Jean é impedido antes de ele conseguir roubar a carne. Ele decide usar uma ideia da comida que a mãe dele fazia pra ele. E finalmente a competição. E primeiro mostra o prato da Sasha. E maluco, é tanta doideira que só se liga. O que
foi que os animadores usaram, cara? O Pix então come o omelete do Jean e fica quieto. E tudo parece perdido. Mas ele então anuncia que o vencedor é o Jean. E o argumento do Pix é esse aí. 肉とは一体何じゃ。人は肉であります。その通りじゃ。肉とは肉であり、肉以外の何物でもないという意味にの肉とは肉である。 Cara, eu ri tanto nesse episódio que eu acho que eu tive um derrame. Em seguida temos o próximo OVA, que conta a história do grupo e dá um mini destaque a mais pra Krista. Basicamente, eles foram separados em 2 grupos, com o Marco comandando o grupo com Eren, Jean, Armin, Sasha, Connie e Krista, e outro grupo que quem está comandando é a Mikasa. Os 2 grupos têm uma missão de treino, para ir em um lugar e trocar informações. Só que no meio do caminho, o DMT de um dos figurantes do grupo da Mikasa aparece, sinalizando que alguém roubou, mas o grupo do Marcos não sabe disso. Então, durante a noite, alguns saqueadores aparecem e o Eren reage, o Jeanzinho quase leva bala. O DMT deles são roubados e a Krista é sequestrada. Nisso, o grupinho do Balacobaco vai tentar saquear de volta o saqueamento e salvar a Krista. O Armin faz um plano, eles conseguem pegar os DMTs, mas a Krista ainda tá presa. Enquanto eles vão atrás pra resgatar a Krista, o Armin dispara um sinalizador. Eles vão tentar resgatar a Krista de novo, mas ameaçam matar a Krista e a Mikasa aparece e quase manda de vala os saqueadores. Então prendem eles e é isso aí. Não tem muito como eu resumir menos que isso. Vamos pro próximo. Nesse aqui vai ter spoilers da primeira e segunda temporada, esteja avisado. O episódio começa mostrando quando a Annie matou o Marco. E nesse OVA, acompanhamos a visão da Annie, um dia antes de ir sequestrar o Eren como titã fêmea. Então mostra um pouco mais da relação dela com a Hit e como ela vive ali na polícia militar. A Annie recebe uma carta do Reiner, que fala de forma escondida a posição do Eren. Inclusive, essa cena é engraçada, porque a Hit vê a carta e pergunta quem é um homem especial. Aí ela fala isso aí. Nisso, ela pede um favor pra Hit, porque ela quer faltar no dia seguinte, já que ela vai sequestrar o Eren. Mas no caso ela não fala que vai sequestrar o Eren, meio óbvio. Só que a Hit quer que ela faça um favor pra ela de terminar uma missão que ela não consegue terminar, que aí sim ela vai fazer o favor. Basicamente a missão que ela recebe, onde a filha de um cara muito rico sumiu e pediu pra achar ela. E bom, tem uma investigação bem longuinha, são 2 episódios, mas é legal. Eu vou resumir bem resumido, porque a investigação é horrível de resumir, tá? Basicamente é o seguinte, o pai dela não conta nada praticamente pra Annie. A Annie tem que investigar, ela descobre que a mulher é o Heisenberg. Sim, ela vende. Ela consegue achar essa menina. E é isso aí. É um OVA bem legal, mas é o que eu menos gostei. Próximo. Indo pra mesma linha de OVAs que explora as personagens femininas do anime, nesse OVA acompanhamos uma linha alternativa, meio que um what if da Mikasa, que seria basicamente, e se os pais da Mikasa não tivessem sido assassinados? Por consequência, o Eren não tivesse salvado ela, mas conhecido ela normalmente. Bom, vamos lá. Nesse OVA mostra como seria isso, um Eren e a Mikasa conhecendo e alerta de cenas bonitinhas. Basicamente, com a família da Mikasa estando viva, a mãe dela vai ter outro filho. E enquanto isso, o Eren e a Mikasa viram mais amigos. E aqui mostra umas coisas curiosas, como o Eren ainda assim querendo entrar no reconhecimento lutar, mostrando que é alguma espécie de chamado dele, e a Mikasa não despertando o instinto ar, que é uma coisa lá da 3ª temporada, mas isso basicamente significa que ela não fica tão forte. Tem até um momento, eles acabam no fundo de uma floresta e encontram lobos, comendo os homens que iriam atacar a casa da família Ackerman, e eles simplesmente saem dali como se nada tivesse acontecido. Com isso, o Eren continuou visitando a Mikasa muitas vezes. Uma coisa interessante é que sem a Mikasa morando com o Eren, ele começa a aparecer todo arrebentado algumas vezes, e depois de um tempo, ele começa a parar de visitar ela. E a mãe da Mikasa acaba descobrindo que tem alguma doença. Eu não sei o que significa, mas eles têm que ir pra Shiganshina pra ficar perto do Grisha, já que ele é médico. E lá a Mikasa reencontra com Eren depois de muito tempo sem ver ele. E ela descobre que ele não tava indo visitar ela porque ele tava construindo um balão de ar quente. E que o reconhecimento foi desfeito, já que não tiveram resultados, já que o Titã Colossal não atacou. E também os portões das muralhas foram completamente fechados. O Eren então fala que vai ir embora em alguns dias no balão de ar quente junto com Armin. E a Mikasa pede pra ir junto com ele. E aqui, que nem um anime, ele dá o cachecol pra ela. E eles marcam um horário pra poder ir embora. No dia de ir, a Mikasa começa a correr pro lugar que marcaram. E um cara para ela e fala que vai fazer um truque de mágica com hipnose. E ele fala que vai tornar ela uma assassina. E ela fica tentando se livrar, já que ela não quer perder tempo. Mas ele continua segurando ela. A Mikasa até tenta pedir ajuda, mas... そして催眠術師は何でもよく知っている。君は迷子なんだよ。君は自ら望んでここに迷い込んでエレンの死を受け入れることを自ら作り出したこの世界にね。しかしどのような世界であろうあなたにはエレンの死を止めることができない。なぜならエレンはその体の中に死を抱え込んでいるからだ。
だからどれだけ彼を守ろうとしても Quando ela vê, ela já matou ele. Mas era brincadeirinha, era o showzinho dele. Ela finalmente fica livre, mas quando chega, está apenas o Armin. O balão deles não funcionou direito, bateu contra a muralha. Mas o Eren empurrou o Armin e salvou ele. Eu gostei desse OVA. O meu preferido desses é o do Titã que fala. Caso você tenha assistido os OVAs, gostaria que você falasse qual é o seu preferido. Esses foram os OVAs. Caso você tenha clicado nesse vídeo por causa do OVA do Levi, eu acho que esse é tão importante que eu vou fazer um vídeo inteiro falando só sobre ele. Dependendo de quando você estiver assistindo, eu já tenha feito e já esteja aí no canal. Caso não, se você tiver gostado desse vídeo, dê um likezinho, dá uma facada no botão que está escrito inscreva-se e ative as notificações para receber todos os meus vídeos. Quero todos os paus, galera. Mas por favor, não literalmente, vai enfiar uma faca no seu eletrônico. Não quero que me culpe por ter quebrado a telinha do aparelho eletrônico. Esse foi o vídeo e caso ainda não tenha postado o do Levi, pode encher o saco aí nos comentários. É isso aí, tenha uma ótima noite e durma imediatamente.